Então, resumindo, você tem que fazer ajuste dos hiperparâmetros, valores muito altos da taxa de aprendizado pode nunca convergir ao mínimo, valor muito baixo vai demorar muito para convergir. O beta 1, quanto maior, mais passos são levados em consideração no algoritmo Gradient Descent with Momentum. Então, você acaba tendo que... Olha só, é justamente isso daqui, né? Aqui. Se eu coloco um beta, esse beta aqui, ó. Meu beta sendo maior, eu vou considerar, nesse caso aqui, mais dias. Então, quanto maior meu beta, mais valores eu vou considerar antigos para calcular minha derivada. Então, acho que é interessante você pensar nisso na hora de fazer a nossa escolha do beta 1. E o beta 2 também, que também tem o mesmo estilo também, para o RMS Prop, que aí você vai usar para um outro problema, que é justamente para você tentar fazer com que a taxa de aprendizado seja mais lenta quando você tem variações grandes. Você tem hiperparâmetros para regularização, número de camadas escondidas, sempre é bom checar trabalhos similares para vocês tentarem entender e ver quais parâmetros são importantes, o parâmetro default, principalmente a questão da arquitetura, quantas unidades, quantas camadas você tem. Você geralmente você acha nesses trabalhos arquiteturas já pré-estabelecidas e aí você pode às vezes eliminar alguns parâmetros. E também, geralmente, cada camada possui menos unidades escondidas que a anterior. A gente geralmente vê muito isso. Por quê? Porque você está querendo comprimir, de certa forma, mais informações até chegar na saída. Igual a ideia que eu falei para vocês na aula passada. E alguns ajustes de hiperparâmetros, né? A gente tem também os métodos de otimização, né? Que a gente pode usar a da RMS Prop ou Gradient Descent with Momentum para alterar a função de perda, quando a função de perda não estiver convergindo. O número de épocas também é uma coisa que eu não falei ainda, mas quanto maior, melhor, mas também pode reduzir o valor no caso do overfitting, ou seja, se você tem overfitting, se você reduzir o número de épocas, você evita um superajuste, né? Porque você não vai acabar aprendendo, ajustando demais a determinados valores que você tem no treino. O mid-batch, igual eu falei para vocês, valor muito baixo pode introduzir muito ruído, valor muito alto, o treino pode ser mais demorado, então é muito importante vocês ponderarem isso também na hora de ajustar os hiperparâmetros. Reduzir overfitting, para reduzir a gente usa a regularização, L1 ou L2, aumentar dados do treino, o dropout, alteração do método de otimização pode ajudar, simplificação do modelo com menos camadas ou menos unidades e também diminuir o número de épocas. Para redução do underfitting, você calcula o método, muda o método de otimização, pode mudar, aumentar os dados do treino, o tamanho do mini-batch você pode aumentar, porque aí você aprende melhor cada um, que às vezes é isso que o Sam está conseguindo aprender. Alterar a arquitetura com mais camadas, mais unidades, melhorar o pré-processamento da entrada, criação de atributos. Os atributos são muito importantes. Se você não está tendo atributos relevantes, você nunca vai aprender nada. Então isso é importante. Nunca é muito forte, mas assim, é difícil você aprender algo. E ver se você está tendo vanishing ou exploding gradients, que pode afetar o aprendizado também. Lembrando do Vanishing Gradients, o que a gente pode fazer? Lembrando uma coisa interessante, né? Quando a gente fala de redução de underfitting e overfitting, se vocês não prestaram atenção no começo da aula, como que eu descubro se tem underfitting ou overfitting? Volta no comecinho dessa aula, que aí eu falava sobre os tipos de erros, o erro na validação e no treino, quando você tem underfitting ou overfitting, né? Que, por exemplo, aqui está dando overfitting, aqui está sendo normal, né? Um treino normal, aqui é overfitting, aqui está dando underfitting e aqui está dando underfitting e overfitting. Então, sempre você analisando o erro tanto no treino, tanto na validação, vocês conseguem descobrir se tem overfitting ou underfitting. Então, é interessante vocês verem isso, né? Sempre para sua análise.
Depois vocês podem mudar a função de ativação, sigmoid, se tiver, desculpa. Para Vanishing Gradients, o que você tem que fazer se você está tendo Vanishing Gradients? Você tem que analisar se você está usando camada de sigmoid desnecessariamente, porque ela tem uma tendência maior a ter underfitting. Tang e Relu é melhor. E a camada Relu é muito usada também para as camadas intermediárias. Relu L1 Regularization Dropout pode zerar alguns atributos. Então você pode pensar em usar o Leak Relu L2 Regularization e reduzir o Dropout. Diminuir o tamanho do parâmetro alfa, né, do L1 L2, que a gente falou no começo da aula, para aumentar os pesos. Né? Exploding Gradients, da mesma forma, a gente pode diminuir os pesos considerando um lambda maior. O BET Norm, que é normalizar as saídas de A ou de Z, geralmente é A ou Z. E também fazer os métodos de otimização RMSprop e ADAM pode diminuir a chance de Exploding Gradients, porque ela acaba que não considera valores muito altos de derivadas, acaba que você consegue valores muito bruscos, transições muito bruscas, elas acabam diminuindo a taxa de aprendizado. E aí, como variar os parâmetros, né? Se possível usar Grid Search, mas se você tiver muito parâmetros é bom usar uma forma aleatória. O algoritmo que eu mostrei para vocês é ótimo e tem implementação daquelas API que eu mostrei para vocês. Procurar artigos que abordam problemas similares, eu bato muito nessa tecla, mas é muito importante. E lembrar de automatizar o processo de escolha dos hiperparâmetros usando a validação cruzada de K partições. Aqui são nossa bibliografia de hoje. A gente falou muita coisa e muito parâmetro e muitas técnicas, então a gente tem muita bibliografia. Isso daqui é um link que fala um pouquinho sobre L1 L2 Regularization. Aqui fala sobre o ADAM, é o artigo principal do ADAM. Aqui o da RMSprop, que aconteceu uma coisa diferente, que o RMSprop foi apresentado pela primeira vez num curso do Coursera, então tem curso lá que explica o RMSprop. O livro que eu sempre uso também, o de Deep Learning with Python, e a especialização de Deep Learning do Coursera também tem muita coisa interessante para você reforçar o conteúdo e que eu me baseei também para fazer essa aula de hoje.